O conceito de hipertexto foi popularizado no livro do Ted Nelson, Literary Machines, e em sua visão tudo poderia ser estocado sem cortes, e todas as informações estariam acessíveis por meio de links. A navegação através da informação seria não linear, dependendo das escolhas individuais dos links. Isso era mais do que texto, era hipertexto. Nelson via possibilidades educacionais no uso do hipertexto. Ele dizia, por exemplo, que é possível que os textos básicos sobre um assunto sejam interindexados, de forma a eliminar a necessidade e dificuldade de traçar notas de pé de página e fontes raras. Isso aliviaria a recuperação de informações. Bom, o Nelson considerava seu evento um sistema, e por isso eu grifei ele sistema, e usou para conceber a ideia de hipertexto a sua experiência como cineasta, né? Ele continua insistindo que a web representa, não tem nada de novo, que ela usa a metáfora do livro. Então não conceberam ainda formas criativas de armazenar informação na web. O hipertexto exprime o sonho de manter os pensamentos em sua estrutura multidimensional e não sequencial, né? Era o sonho do Ted Nelson. Segundo ele ainda, nesse sistema, partes do material seriam traduzidas na linguagem da máquina e estocadas. Com as instruções adequadas, a máquina imprimiria qualquer sequência que o escritor quisesse experimentar. Com isso, o autor não precisaria guardar as ideias na cabeça. Nelson ressaltava que nós, frequentemente, não pensamos em sequências lineares, mas em espiral e rodapés. Ele introduziu o conceito de hipertexto, que seria a apresentação de assuntos de forma mais flexível, mais geral e não linear. Em 2007, no site dele chamado Transliterature, ele diz: hipertexto não é tecnologia, mas potencialmente a generalização completa de documentos e de literatura. O texto no papel era a melhor forma de mostrar as ideias na era do papel, quando não havia outra forma, mas agora temos comerciais e filmes fantásticos para imitar. Temos possibilidades gráficas poderosas que possibilitam acessos rápidos e zooms nunca antes imaginados. O verdadeiro hipertexto de amanhã possibilitará formas muito mais poderosas para mostrar e embelezar ideias, deixando para trás a limitação do papel representado pelos processadores da web. Chegou a hora de uma nova literatura cinemática para representar e apresentar ideias. E ele ainda diz que os techies acham que documentos eletrônicos e a www são algo completamente novo e que eles são seu dono, da mesma forma que cada geração de adolescentes pensa que inventou o sexo e que é seu segredo. Não há nada de novo. O editor de texto e a www não são intrinsecamente novos, são literatura. Para Ted Nelson, literatura é o estudo e o design de documentos, suas estruturas e suas conexões. Um documento não é a simulação do papel. Em um sentido mais geral, um documento é um pacote de ideias criado pela mente humana com o objetivo de colocar em movimento aquelas ideias e aquelas mentes. As ideias humanas se manifestam como texto, conexões, diagramas, assim como armazená-los e apresentá-los um assunto crucial para a civilização. Feita essa introdução, né, do que é o sonho do criador do hipertexto, o que seria o hipertexto, eu passo então ao diálogo com algumas teorias. Né? O Landon, ele estabelece um paralelo entre a emergência do hipertexto e vários teóricos como antecipadores do conceito, e elenca, entre outros, Bakhtin, Foucault, e eu estou acrescentando na lista dele o Peirce, o Barclay Rummelard, Foucault e Taine. O Roland Barthes, ele dizia que nesse texto ideal as redes são múltiplas e jogam entre si sem que nenhuma delas possa encobrir as outras. Esse texto é uma galáxia de significantes e não estrutura de significados. Não há um começo, ele é reversível. Acedemos ao texto por várias entradas sem que nenhuma delas seja considerada principal. Os códigos que ele mobiliza perfilam-se a perder de vista. Em O Prazer do Texto, Roland Barthes fala: o intertexto é a impossibilidade de viver fora do texto infinito. Quer esse texto seja Proust ou jornal diário, ou a tela de televisão, o livro faz o sentido faz a vida. O hipertexto, de certa forma,
vai ao encontro das postulações de Barthes, libertando a escrita da tirania do autor pela facilidade que dá a cada leitor de adicionar, alterar ou simplesmente editar um outro texto, abrindo possibilidade de uma autoria coletiva e quebrando a ideia da écriture, não sei meu francês, como originária de uma só fonte. Bakhtin diz que todo enunciado é um elo na cadeia de comunicação discursiva. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados, com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação discursiva. Foucault, no livro Arqueologia do Saber, diz que o livro está preso a um sistema de remissões a outros livros, outros textos, outras frases. Nó em uma rede. A unidade mesmo estendida como feixe de relações não pode ser considerada como idêntica. A definição de Peirce de signo é o seguinte: signo é qualquer outra coisa que conduz alguma outra coisa, seu interpretante, a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se refere, de modo idêntico, transformando o interpretante, por sua vez, em signo, e assim sucessivamente, ad infinitum, que está conectado com o conceito dele de semiose, que é uma ação ou influência que é ou envolve uma cooperação de três sujeitos, tais como o signo, seu objeto e seu interpretante. Barclay e Hummelhart também acho que são autores que a gente precisa de incluir aí como precursores da ideia de hipertextos. O primeiro diz que as pessoas possuem esquemas ou estruturas mentais inconscientes que representam o conhecimento de mundo genérico do indivíduo. E o segundo diz que esquemas são blocos construtores da cognição. Tony Rawlson, que diz o seguinte: esquemas são pacotes que organizam a informação e atribuem sentido à experiência. São blocos constituintes da cognição, que incorporam regras e categorias que ordenam a experiência natural em significado coerente. Todo conhecimento humano está armazenado em esquemas. Finalmente, Foucault e Turner, que diz o seguinte: espaços mentais são pequenos pacotes conceituais construídos enquanto pensamos e falamos com propósito de compreensão e ação local. Esses todos os autores estão falando dessa mesma propriedade humana de produção textual. Mas o que diz os brasileiros? Aí eu elenquei alguns dos nossos colegas, A Engdorf, diz que forma de estruturação textual, que é uma forma de estruturação textual, que todo texto é hipertexto. O Xavier, que diz que hipertexto é um espaço virtual inédito, exclusivo, ao qual tem lugar um modo digital de enunciar e de construir sentido. A Comezu, que diz que o traço mais importante do hipertexto é a constituição de uma alteridade multilinearizada, fragmentada, descorporalizada, volatilizante, decorrente de nossas relações atuais com as coisas do mundo. Essa Carla diz que toda leitura é hipertextual, Carla Piscarello. O Marcuse diz, ele trata como uma organização cognitiva, uma forma de se entender os modos de tessitura dos sentidos e organização de nosso dizer. Diz ainda que o hipertexto é um feixe de ocultos reunidos por nossa escuta, com base em uma condução fragmentária projetada por uma superfície. Diz também que é um conjunto de relações de sentidos, sempre em produção e sempre em movimento, como o rio de Heráclito, no qual não se entra duas vezes, porque ele flui e na segunda entrada já é outro.